Olá pessoal, sou o professor Matheus Seco, estamos aqui para mais uma aula de geometria do POT nível 2. Nesse vídeo de hoje, a gente vai falar sobre algumas propriedades muito importantes do triângulo e também a gente vai falar de uma propriedade importante sobre trapézio. Tá? Então a gente vai falar de base média de um triângulo, de mediana relativa à hipotenusa e da base média de um trapézio. Muito bem, só que para a gente poder demonstrar essas propriedades, a gente vai precisar de algumas propriedades de um paralelogramo, né? Mais especificamente, a gente vai precisar como caracteriza um paralelogramo. Tá? Então, o que é um paralelogramo? Um paralelogramo é um quadrilátero. Tá? Então, um paralelogramo é um quadrilátero cujos lados opostos são paralelos. Né? Então, isso aqui é um paralelogramo. Tá, muito bem. Então, um paralelogramo é uma figurinha mais ou menos assim. Né? Esse lado é paralelo a esse e esse outro lado daqui é paralelo a esse. Muito bem, aí o que tem de propriedades interessantes sobre um paralelogramo? Um paralelogramo ele vai ter os lados opostos congruentes. Tá? Então, além desses lados opostos serem paralelos, eles também vão ser congruentes. Isso não é difícil de se demonstrar traçando, por exemplo, essa diagonal e provando que esses dois triângulos são congruentes. Uma outra propriedade que é interessante de um paralelogramo é que as suas diagonais se cortam ao meio. Tá legal? Então, as suas diagonais se cortam ao meio. Isso também não é difícil de você provar, você prova uma congruência entre esse triângulo e esse triângulo daqui. Tá? Então, vamos sumarizar aqui essas propriedades. Lados opostos paralelos, lados opostos iguais, né, congruentes, e diagonais se cortam ao meio. Muito bem, então essas são as propriedades básicas de um paralelogramo. E aí uma outra pergunta que pode ser feita é como é que eu garanto que um quadrilátero é um paralelogramo? Bom, uma maneira que a gente tem de garantir que um quadrilátero é um paralelogramo é através da definição. Né? Se a gente provar que os lados opostos são paralelos, então a gente prova que o quadrilátero é um paralelogramo. Tá? Então a pergunta é, como caracterizar um paralelogramo? Bom, a primeira maneira é através da definição. Uma outra maneira seria o quê? Se os lados opostos são iguais. Então, se por algum motivo você souber que o seu quadrilátero tem os lados opostos iguais, isso já garante que ele é um paralelogramo. Né? Por exemplo, imagina que você tem um quadrilátero aqui, e aí você sabe que esse lado é igual a esse, e que esse lado é igual a esse. Tá? O que você vai fazer então? Você traça essa diagonal aqui, tá legal? Você traça essa diagonal, e aí você usa que esses dois triângulos são congruentes, né? Porque eles têm os mesmos lados. Né? E esse lado aqui é comum aos dois. Então, se eles são congruentes, esse ângulo aqui, ó, que está olhando para dois tracinhos, tem que ser igual a esse ângulo aqui. Então, isso garante que essa reta é paralela a essa. Da mesma maneira, esse ângulo aqui é igual a esse. Então, isso garante que essa reta é paralela a essa. E aí a gente cai na definição de um paralelogramo. Tá? Bom, uma terceira maneira é se as diagonais
se cortarem ao meio. Então, por exemplo, se você tiver aqui um quadrilátero, e aí você sabe que essas diagonais se cortam ao meio, né? Por exemplo, x aqui, y aqui, y aqui. O que vai acontecer? Esses dois triângulos são congruentes pelo lado ângulo lado, né? O LAL. Então esse cara aqui tem que ser igual a esse. E da mesma maneira, esses dois triângulos aqui são congruentes também pelo lado ângulo lado. Então esse cara tem que ser igual a esse. Então com isso você prova que os lados opostos são congruentes, e esse recaiu no caso anterior. E uma quarta e última maneira que é bastante útil é a seguinte: se você tiver um par vou botar aqui, basta um par. Se você tiver um par de lados opostos iguais e paralelos, né? Então, por exemplo, vamos apagar aqui rapidinho. Se você tiver um quadrilátero, aqui um quadrilátero, e aí você sabe que esse lado é paralelo a esse, tá? E você também sabe que esses dois lados são iguais, são congruentes. Isso vai garantir que é um paralelogramo. De que maneira? É só você traçar aqui a diagonal. Pelo paralelismo, esse ângulo vai ser igual a esse, tá? E aí esses dois triângulos vão ser congruentes, né? Dois tracinhos, ângulo comum. Dois tracinhos, ângulo comum. Então eles são congruentes também pelo LAL, e aí esses dois lados vão ter que ser iguais aqui também. Tá legal? Então, essa é uma quarta maneira bastante útil de garantir que um quadrilátero é um paralelogramo. Então a gente tem que ter isso aqui em mente, tá? Essas quatro coisas aqui são úteis para saber como achar um paralelogramo numa figura. Muito bem. E agora o que a gente vai fazer é uma pequena revisão também sobre o retângulo, tá? Então o que é o retângulo? Um retângulo, ele é um paralelogramo, eu poderia definir assim, um quadrilátero com quatro ângulos de 90 graus. Então, se ele tem os quatro ângulos de 90 graus, os lados vão ter que ser paralelos, né? Tem que ser uma figurinha mais ou menos assim. Então, ele em particular é um paralelogramo, tá? Então, ele é um paralelogramo em particular. Ele é um paralelogramo em particular. Então, sendo um paralelogramo, ele vai herdar todas as propriedades de paralelogramo, ou seja, ele vai ter os lados opostos congruentes e as diagonais também vão se cortar ao meio. Mas eu queria ressaltar aqui uma propriedade chave do paralelogramo. Então, seria uma propriedade aqui adicional do retângulo, desculpe, né, que distingue ele dos outros paralelogramos. Que propriedade adicional é essa? As diagonais são iguais. Né, de fato, se você pegar aqui o seu retângulo, né, por exemplo, chama o seu retângulo de ABCD, tá? Então aqui é X, aqui é X, aqui é Y, aqui é Y. Então o que eu vou ter aqui? Eu vou ter que o triângulo ADC, ele é congruente ao triângulo BCD, pelo LAB.
AL, né? Por quê? O ACD, o ADC, né, tem x 90y e o BCD também tem x 90y. E aí dessa congruência, você conclui o quê? Você conclui que o oposto a 90 graus em um, que é o AC, é igual ao oposto a 90 graus no outro, que é o BD. Então, um retângulo de fato tem as diagonais congruentes. E, reciprocamente, se um paralelogramo possui diagonais iguais, então ele é um retângulo. Isso também não é difícil de você provar. Se você desenhar o paralelogramo, você vai ter também uma congruência tipo essa, só que aí vai ser pelo LLL. E aí você vai concluir que esse ângulo tem que ser igual a esse ângulo, só que como é um paralelogramo, esses ângulos são suplementares, né? Somam 180, e aí se eles são iguais, cada um tem que ser 90. Então todos os ângulos vão ter que ser iguais a 90 graus. Tá legal? Então a gente fez aqui nesse vídeo essa revisão, tá? E no próximo vídeo a gente vai fazer as demonstrações de base média de triângulo, mediana relativa à hipotenusa e base média de trapézio. E na sequência depois vamos fazer vários exercícios, né, porque são tópicos que têm bastante questões interessantes para a gente trabalhar. Legal? Então te espero no próximo vídeo.